trabalho com vocês à tarde. Fiquem... Sim, mas você faz alguma introdução ou é direto já com Não, a já vai gente? Como é direto, que é? vocês já podem ir apresentando direto, já podem ir Uhum. fazendo a mesa, fazendo a introdução. É com vocês. Uhum. Bem, acho que nós temos uma lista, né, das pessoas que vão fazer a apresentação, o pessoal do Minter, né, selecionado especialmente aqui o pessoal que fez trabalho na área da Bíblia, mas também tem algum outro, né? E aí quanto tempo é dado normalmente, professora Clélia? Nós somos um grupo pequeno, né? Temos um tempo É, aí. a gente está dando 20 minutinhos e depois uns 5 minutos para debate, né? Perguntas, se vocês quiserem apresentar de 2, 3, Uhum, né? Como vocês acharem melhor, né? Apresenta uhum, 2, 3, depois daí daí faz um debate. isso. Podemos fazer isso, né? Podemos ter a apresentação de 3 pessoas agora no início, depois mais 2, né? Isso, acho que Talvez. sim. E daí a gente faz um espaço de conversa, né, explanação de alguma coisa, alguma pergunta. Podemos interagir, né? Talvez Isso. nem todos conheçam o trabalho de todos, então uma apresentação para que a gente fique sabendo qual foi o tema, qual foi o assunto que cada um pesquisou, né? O que desenvolveu. E aí depois a gente pode ter um momento de conversa, né? Conversa a partir disso. O senhor tem uma lista aí na mão, Frei? Eu tenho, então, o primeiro seria o Alfredo, depois o André e o Júlio César. Uhum. Alfredo Viana, André Messias e Júlio César Brito, os 3 primeiros, pela ordem aqui. Isso. E aí nós ouvimos esses conversa e depois fica mais 2 pessoas, Frei, O quem são? Irã Gomes Brito e a Selma Florentina da Silva. O Estão Irã, todos aí na sala, a Selma eu vejo aqui, o Alfredo também está. o Irã já foi. Eu também já fui. Pois, então, Já? A Foi Florentina hoje de já manhã. apresentou. Ah, já apresentou. Eu estou na fila para hoje. Isso, o José Amarildo, vamos lá, José Amarildo. Quem vai apresentar hoje? José Amarildo, o Alfredo, Alfredo. José Amarildo, César depois. Só os dois, acho que. E depois o Alfredo. O Clóvis também? Eu vou não, o mandar, Clóvis está na mesa O Clóvis está na mesa. conosco. Não, outro Clóvis. Não, não tem outro Clóvis. Ah, então modificou um pouco a minha lista aqui. Foi modificado É aí. só o José Gente, Amarildo massa que nele. entrou, então. Isso, o José Amarildo e o E o Alfredo? Alfredo, Alfredo. porque o André, acho que não, André não sei se está. André se encontra? E eu? Quem é eu? Vânia, A Vânia. fala aí, quem não apresentou, quem tá destinado a apresentar, fala para a gente, porque às vezes ele não sabe. Ok. Então, opa, A parece Selma que já você... foi e o Júlio César já foi também? Não. Não está aqui o Júlio César? Talvez ele entre, tá? Pode ser que ele Tá, entre. Eu vou tá, confirmar tá, se ele vai entrar, tá? Enquanto tá. isso, vocês vão fazendo. Isso, então começamos com a apresentação do Alfredo, depois o José Amarildo, né? E depois a Uhum. Vânia. Então, os 3 primeiros. Depois, quem entrar, apresenta na sequência. Clóvis Cavalcante, não tem o Clóvis Cavalcante. Pode deixar mais tempo daí, professor, porque tem Tá, menos. tá. Vamos ver, mas mantemos mais ou menos uns 20 minutos, né? Isso, Se a gente talvez aumente o tempo da conversa. ótimo. Muito bem. Isso, Alfredo, agora está com você. Já entrou o slide, né?
Ela está sendo compartilhada? Sim, está Vocês? aparecendo. Sim. Sim. Então, uma boa tarde, né, a todos e todas, aos nossos professores e professora, né, do Minter, companheiros, né, da nossa caminhada aí de mestrado e demais pessoas presentes, né? Vejo alguns ex-formandos por aí e pessoas que acompanhei também lá no Amazonas e demais pessoas. Que alegria. Então, o tema, né? Sem solidariedade não há Eucaristia. Reflexões a partir de 1 Coríntios 11, 17 a 34. Só um minutinho. Professora Clélia, a senhora podia talvez fechar o microfone. Desculpe interferir. Parece que ela saiu da sala agora, é melhor. Pode seguir, Alfredo. Certo, então. Então, minha saudação a todos e todas, professores, colegas de caminhada e outras pessoas presentes, né, interessados, participantes do simpósio. É o tema Sem Solidariedade não há Eucaristia, reflexões a partir de 1 Coríntios 11, 17 a 34. Quem está me orientando, né, uma vez que ainda não defendi a tese, a dissertação, ontem apenas fiz a qualificação, né, o professor Luiz José Dietrich, né, presente aqui, a linha de pesquisa, análise e interpretação da Sagrada Escritura e a área de concentração, exegese e teologia bíblica. Antes de avançar, né, só contextualizando, esta dissertação começou a ser gestada enquanto eu vivia em Manaus. Eu sou natural, né, de uma cidade pequena do estado de Minas Gerais, da região sudeste, portanto, e ficando 4 anos no Amazonas, mesmo tendo residido os 4 anos em Manaus, eu tive a oportunidade de fazer, né, algumas missões, algumas desobrigas, atender algumas comunidades dos interiores, né? Foram poucas às vezes, mas elas aconteceram. E me impactou muito ver tantas comunidades tão distantes e com eucaristias, né, celebradas uma vez por ano e quando uma vez por ano. Então, aquela realidade me impactou bastante. Eu sabia que ela existia, mas nunca tinha experimentado de perto. Então, assim, a motivação do trabalho foi esse questionamento a respeito da falta de Eucaristia nas comunidades. Essa era a minha perspectiva. Falta Eucaristia, então, portanto, faltam ministros ordenados para presidirem a Eucaristia, padres ou bispos, presbíteros ou bispos para presidirem a Eucaristia. Essa era a perspectiva, era o meu ponto de vista inicial. Era orientado pelo professor Agenor Briguente, e depois, então, comecei a ser orientado pelo professor Dietrich. E ele me ajudou a mudar a perspectiva da pesquisa. Então, eu reelaborei todo o trabalho, foi um novo projeto feito, a quem agradeço muito ao professor Dietrich, porque me ajudou a ter uma outra perspectiva. Que perspectiva foi essa? A questão mais grave, mais urgente, não é da falta de ministros ordenados, padres e bispos, né, para presidirem a Eucaristia. Mais urgente é a falta de solidariedade, né? E isso em todo o mundo. Então, por isso a explicação do tema aí, né? Sem solidariedade não há Eucaristia. Esse texto de 1 Coríntios, né, 11, 17 a 34, né, não vou lê-lo na íntegra, mas só para a ideia, para a gente trazer à memória, Paulo está criticando a comunidade de Corinto, porque uns chegavam mais cedo e se fartavam, comiam, bebiam, se embriagavam, e outros vinham depois e não tinham como comer. Paulo fala, inclusive, de doenças e mortes na comunidade, provavelmente em decorrência dessa falta de partilha. Paulo, então, traz à cena a ceia do Senhor, a instituição, né, da Eucaristia, a ceia que o Senhor celebrou com os seus, aquela ceia de despedida, e mostra o que ele recebeu da tradição, então, como celebrar a ceia do Senhor. E aí ele diz lá mais para o final que se a gente não souber discernir o corpo,
a gente não deve participar da ceia do Senhor, né? Basicamente isso, ele não louvava as ceias realizadas na comunidade cristã de Corinto. O caminho. A primeira sessão, intitulada Para Minha Memória, sem palavra não há memorização, né? Então, a importância da palavra, no caso aí, a palavra de Deus, para que a gente faça, de fato, memória, né? A verdadeira memória. E aí, uma subseção intitulada Na Memória, a Raiz das Palavras. O que foi feito aí? Né? Oferecida uma tradução literal da perícope, né? De 1 Coríntios 11, 17 a 34. Então, primeiramente, né? Indo ao texto grego, a partir do texto grego, fazendo uma tradução, uma parcial, literalíssima, né? E depois oferecendo uma tradução literal em português, né? Então, nessa subseção, a gente trouxe, né, o texto grego, uma tradução literalíssima do texto, né? Fica um pouco fora de ordem, porque é feita dessa forma, né? A literalíssima, e depois, com os ajustes para a língua portuguesa, uma tradução literal. Então, esse foi o trabalho da primeira subseção, as palavras, então, importantes para a memorização. Para que a gente celebre bem essa memória do Senhor, é preciso que a gente tenha bem presentes as palavras, né? Na subseção segunda, né, da primeira sessão, intitulada Na Memória, os mesmos versículos e muitas versões. O que foi feito aí? Uma comparação entre a tradução literal que nós fizemos anteriormente com outras 5 versões, na verdade, né? Com a tradução da Bíblia de Jerusalém, da TEB, da CNBB, a Nova Almeida atualizada e a nova tradução para a linguagem de hoje. Então, o que nós fizemos aí? Colocamos em paralelo a tradução literal e outras 5 traduções, versículo por versículo, nós tecemos comentários, né, a partir das comparações feitas entre as versões, então, versículo a versículo, comentários tecidos a partir destas comparações, apresentando, então, depois 3 quadros comparativos da tradução literal, né, em relação às demais. Como ficaram esses 3 quadros? A tradução literal em relação a 2 traduções críticas no quadro, no caso, a Bíblia de Jerusalém e a TEB. Depois, um segundo quadro com a tradução literal comparada a traduções, eu coloquei entre aspas, eclesiais, porque peguei a CNBB, bem acolhida no meio católico aqui no Brasil, e a Nova Almeida atualizada, né, do meio protestante, evangélico, né, neopentecostal. E, por fim, um último quadro entre a tradução literal e uma tradução popular, no caso, uma nova tradução na linguagem de hoje. Então, aí, por isso, a explicação do subtítulo, né, da subseção, Na Memória, os mesmos versículos e muitas versões. Fizemos esse exercício de compará-las nesse segundo momento da sessão. E aí, no terceiro momento da primeira subseção, da primeira sessão, melhor dizendo, Na Memória, os ecos e as ressonâncias. O que foi feito aí? Uma análise geral a partir da tradução literal submetida às comparações, né, no momento anterior. Então, basicamente, grosso modo, o que a gente pôde perceber? Não há sérias traduções que comprometam o sentido geral. Então, o sentido geral ele não é comprometido em nenhuma delas, né? A ideia geral ela é conservada. Há uma dificuldade verificada na imparcialidade da tradução, né? O que significa? Quase todas elas traduzem já direcionando uma interpretação. Vou dar um exemplo caseiro, né? As Bíblias católicas traduzem corpo e sangue com C maiúsculo e S maiúsculo, sendo que em grego o S e o C as palavras corpo e sangue estão todas em letra minúscula. Então, quando se traduz no meio católico, né, corpo e sangue com C e S maiúsculos, né, em caixa alta, já tem um direcionamento da interpretação aí presente, né? Então, tem toda uma história, um contexto,
de argumentos e contra-argumentos com protestantes e tudo, mas então, fato é que se verifica esta imparcialidade na tradução. Poderia citar outras, mas demoraríamos muito aqui. Então, esse elemento de uma imparcialidade nas traduções. Um outro ponto verificado é uma espiritualização semântica que oculta o sentido social do texto, né? Então, é um texto em que Paulo está criticando a falta de... A comunidade está dividida entre ricos e pobres, ricos que não tinham uma jornada de trabalho ou nem tinham uma jornada de trabalho, e chegavam cedo, se fartavam, e pobres que tinham uma longa jornada de trabalho e chegavam e não tinham com o que partilhar, né? O que partilhar nem o que comer. Então, assim, o que está em jogo, no fundo, né, é uma questão muito de ordem social, econômica, né, ética. Então, assim, algumas traduções, elas espiritualizam demais, e às vezes, mais do que espiritualizar, até moralizam o texto com uma moral deturpada. Em que sentido? Quando traduzem não são aptas, né? Quem não são as pessoas aptas, né? Quem são os indignos a participarem? Tem traduções que ocupem esse sentido, né? Então, aqui, primeira... Isso. Quem está como administrador pode mutar, né, esses microfones que de vez em quando fazem barulho aí. Então, é bom ficar atento aí. Obrigado. Pode seguir, Alfredo. Não. Foi mutado também o Alfredo agora, daí nós não escutamos. Isso aí. Não, Ok, então a primeira sessão, a importância da palavra, fomos a palavra mesmo, porque se a gente não valorizá-la, não tem uma boa memória, né? Então esse foi o sentido. A segunda sessão, intitulada Comer e Beber, sem solidariedade não há comunhão. E aí, o que nós dissemos aí, eles e elas comeram e beberam, né? Por que desse subtítulo aí? Pegamos mais ou menos 20 e poucos autores e autoras que comentam a perícope em questão, né? Fizemos uma revisão bibliográfica aí. Exceto São João Crisóstomo, né, todos os outros e outras são autores da segunda metade do século passado em diante, né? Então tem esse recorte. Exceto São João Crisóstomo, os demais são da segunda metade do século passado em diante. Nesse conjunto de autores consultados, dessa bibliografia recolhida, não houve divisão entre a perspectiva católica e protestante, embora ambas estejam presentes, né? Estão ali no corpo do texto, as duas perspectivas, não fizemos distinção entre elas. E também não constam apenas perspectivas do hemisfério norte, né? Temos também perspectivas do hemisfério sul, né? Por que falar isso? Porque, infelizmente, me parece que a produção teológica ainda é mais forte, mais evidente no hemisfério norte, né? De algumas décadas para cá que se começa a produzir bastante aqui no hemisfério sul, né? Então, nós consideramos essas perspectivas do hemisfério sul, especificamente da América do Sul, né? Daí, depois que a gente viu como esses autores e autoras comeram e beberam do texto, a segunda parte dessa sessão, comida e bebida com gosto de solidariedade. A partir daqueles comentários anteriores, analisados, nós apontamos, então, com que interpretações nós concordamos, né, com que interpretações nós concordamos à luz da tradução literal feita e com quais reflexões, né, ou interpretações nós discordamos também, tendo presente a tradução literal que fizemos, né? Então, concordâncias e discordâncias. A opção geral que nós fizemos na interpretação é a opção pelo sentido sociocultural e econômico da perícope, né? Então, se não pode comer a ceia do Senhor os que estão com algum pecado de ordem, algum erro de ordem, não tem pecado, não tem erro de ordem outra. O que a gente identificou aí é um problema sociocultural e econômico, uma comunidade dividida,
né? Sem solidariedade. Então, essa foi a opção geral que nós fizemos. E aí, essa opção, que é a nossa intuição inicial do trabalho, ela é fundamentada em alguns autores e algumas autoras, e confirma aí a nossa intuição de que sem solidariedade não há ceia do Senhor. Então, nós sustentamos a afirmação do título do trabalho, embasando-nos aí nesses autores e nessas autoras, que fazem uma interpretação na linha que nós realizamos também. Então, não é uma interpretação sem sentido, ela está aí sustentada por vários autores, né? Daí a terceira subseção, né, desta seção segunda, a ceia do Senhor, ela exala solidariedade. Por que desse título, desse subtítulo aí? Porque, de fato, nós sabemos a solidariedade não é uma palavra bíblica, né? É até uma palavra bastante recente, o emprego dela é bastante recente. Então, por que falar que está faltava solidariedade na comunidade de Corinto? Então, precisávamos justificar a razão desse conceito, solidariedade. E aí fomos à raiz do conceito, de novo, né? Solidariedade vem de sólidos, que significa próximo ou seguro, tem a ver também com a expressão insolidum, que significa dever para com todo, mas, sobretudo, está fundamentada nessa expressão latina, que é do meio jurídico, né? Obligatio insolidum significa assumir a dívida do outro. Talvez pudéssemos fazer uma relação com o Goel, né? O Redentor, o parente que assume a dívida do outro, né? E aí a gente entende um pouco o sentido de solidariedade. A solidariedade, ela não está nas letras do texto, né? De 1 Coríntios. Não está nas letras. Mas o texto tem cheiro de solidariedade. Ou, na verdade, o que Paulo está criticando é o cheiro de falta de solidariedade nas ceias de Corinto, né? As ceias poderiam ter os melhores alimentos, os melhores odores, né? Exalar os melhores cheiros, mas exalava o pior, que descaracterizava totalmente, que era o cheiro da falta de solidariedade. E aí a gente fez aí esse estudo da palavra solidariedade e uma correspondência a ela, né, no Novo Testamento, seria koinonia, e ontem na banca de qualificação desse trabalho, o professor Friso orientou que eu colocasse, então, uma comparação também, uma correlação aí com Hesed, que pelos vários sentidos que a palavra tem, né? Não apenas misericórdia, amor, mas, inclusive, tem esse sentido de uma solidariedade, algo que dói em nós e a gente faz pelo outro, né? O que dói no outro não é só dele, nos pertence também, né? Então, será um conceito incorporado aí ao trabalho depois. Daí, a terceira subseção, meu corpo e meu sangue, sem discernir o corpo eclesial, não há o corpo sacramental. Né? E aí, qual foi o caminho para a gente discernir o corpo eclesial para que haja o corpo sacramental? Né? Então, primeiro, precisamos discernir com os olhos fixos em Jesus. Né? Então, fixar os olhos em Jesus em alguns momentos de refeição. Fomos a vários autores, né, sobretudo da cristologia, e tentamos perceber o que eles dizem de Jesus nos momentos de refeição, nos momentos de partilha, nos momentos de mesa. Então, fixamos o olhar aí, não na vida toda, mas nesses momentos, nesses relatos de Jesus partilhando o alimento com alguém. Entendemos, então, que esses momentos à mesa de Jesus são uma expressão clara e objetiva do reino. Né? Não é comer por beber, é uma clara e objetiva expressão do reino de Deus. Né? E não só aponta para o reino, como também sintetiza toda a obra de Jesus, né? Suas palavras, suas obras e a esperança que ele tinha. E aí, nas ceias de Jesus, um sentido libertador das refeições. Vamos dizer aqui, é o já e o lá então, né? Não o ainda não, mas o lá então. Né? Nós celebramos, Jesus estava à mesa, como já o reino acontecendo e como será lá, então, na plenitude dele. Então, esse discernimento com os olhos fixos em Jesus. Depois, sentir com as comunidades de Jesus, né? Em vista desse discernimento do corpo, sentir com a comunidade de Jesus.
a pertinência da discussão sobre a solidariedade nas comunidades cristãs, né? Então, nós fizemos considerações sobre a crise do compromisso comunitário, 2 textos base, né? Nós pegamos a Evangelii Gaudium e também o texto do Pagola, Voltar a Jesus, né? Então, considerações sobre a crise do compromisso comunitário. Depois, né, com os olhos fixos em Jesus, a consciência de que somos membros do corpo dele, né? Como formar essa consciência nas comunidades. Hoje de manhã discutíamos num dos momentos a respeito dessa crise da vida comunitária e da importância, né, dessa formação na comunidade e para a comunidade. E, por fim, sentir-se comunidade de Jesus nos move a fazer transbordar no mundo a solidariedade, ou seja, nossas comunidades têm que ser modelo de solidariedade, sobretudo quando celebram, para que a solidariedade transborde em outras tantas dimensões da nossa vida. E aí, o último subtópico aí, né, da terceira sessão, viver o reino inaugurado por Jesus. A gente fala aí da Eucaristia e do seu potencial transformador da realidade. Né? A Eucaristia como essa experiência da sublime solidariedade divina, né? Na Eucaristia nós experimentamos a solidariedade de Deus em relação a todos. A Eucaristia, né? Eucaristizar o mundo, a solidariedade é extensiva a todos e todos na casa comum. Então, se ela não tem só um sentido social, né? Nesse aspecto, eu peguei um pouco a Laudato Si e a querida Amazônia, algumas falas nesse sentido que mostram que tanto para se celebrar a Eucaristia precisa-se de todas as dimensões da vida, cultural, social, econômica, religiosa, ecológica, né? Todas as dimensões da vida estão na celebração eucarística, e quando a Eucaristia termina, a missão de eucaristizar o mundo para que aquilo que foi celebrado toque, nessa solidariedade eucarística, toque todo, né, todo o cosmos, né? A dimensão cósmica mesma da Eucaristia, ou a partir da Eucaristia. E aí a gente chega à conclusão, né? A nossa afirmação é de que o problema mais grave e urgente, né, seja na Amazônia ou em qualquer parte, né, talvez mais em outras partes do que na Amazônia, é o que eu penso, o problema mais urgente não é o da falta de ministros para presidirem a ceia do Senhor, é da falta de solidariedade, sem a qual não há Eucaristia. E aí, assim, até ousaria dizer assim, como que tantas comunidades na Amazônia sobrevivem há décadas, séculos, sem uma presença semanal de um ministro ordenado que presida a Eucaristia? Como que elas sobrevivem? É porque se alimentam da palavra. Claro, também, mas por causa de toda a vivência eucarística que gira em torno da qual a comunidade gira e acontece. A partilha dos alimentos, a colaboração no trabalho, nas festas, a condivisão dos bens, né, dos dons. Então, assim, por isso, a gente poderia dizer, né, que há muito mais Eucaristias sendo celebradas, talvez, onde não há o ministro ordenado, do que em tantas comunidades que têm missas diárias e falta, de fato, esse conteúdo essencial para que a Eucaristia aconteça, que é a solidariedade. E aí, a pesquisa, a partir do que discutimos ontem, vai continuar. Vamos abordar um pouquinho mais, não escrevi ainda, mas a questão, né, da falta, das ocasiões, né, dos viri probate, da ordenação das mulheres, vamos tocar isso, mas, sobretudo, reforçar que a Eucaristia celebrada na vida, ela é ceia do Senhor, né? Ela é ceia do Senhor. E aí é um caminho mesmo da catequese, da valorização das celebrações da palavra. Isso cabe a todos nós que somos igreja, para valorizarmos, mudarmos esse clericalismo reinante até o momento, para que as pessoas tenham a consciência de que o que está acontecendo ali, mesmo sem a presença do ministro ordenado, é a ceia do Senhor. Eu acho que não sei se me estendi, mas muito obrigado pela atenção. Não, muito bem, manteve-se dentro do prazo, do tempo, né? E eu acho que ficou bem apresentado, né, o trabalho que você fez. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Alfredo. Então, como nós combinamos, né, nós temos agora, Frei, quem que está ali na lista agora, então, é o José Amarildo? Sou eu, só um minuto.
aparecendo aí para todo mundo, né? Sim. Então, tá bom. Então, minha saudação aos professores da banca, da mesa, aliás, aos colegas de curso desse mestrado, também aos que estão participando desse simpósio. Eu estou falando aqui de Manaus. Eu sou missionário aqui em Manaus. E o tema da minha dissertação é a prática do confessor, segundo Santo Afonso de Ligório, uma leitura pastoral. O orientador é o professor Rudolf von Sinner. Aqui está o nosso Santo Afonso de Ligório. No Batistério de Santo Afonso, na página 127 do registro, de 1697, que se pode encontrar na igreja de Santa Maria dei Virgem, em Nápoles, comporta nas margens anotações posteriores totalmente inabituais. Mãos diferentes escreveram a tinta em épocas diversas. Então, no Batistério de Santo Afonso está escrito que ele foi beatificado em setembro de 1816, canonizado em 26 de maio de 1839, declarado doutor da Igreja em 23 de março de 1871, e o Papa Pio IX o confirmará em 26 de abril de 1950, dando-o como patrono celeste a todos os moralistas e confessores. Então, nós vamos trabalhar a prática do confessor segundo este santo, Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso é um autor que escreveu sobre espiritualidade e teologia, ao total 123 obras, que tiveram 21.500 edições e foram traduzidas em 72 línguas, o que comprova que ele é um dos autores mais lidos. As obras mais conhecidas são as obras de devoção, a prática de amar a Jesus Cristo, o grande meio da oração, as glórias de Maria, visitas ao Santíssimo Sacramento. Mas nesse rol de 123 obras, ele tem obras pastorais e acadêmicas. No campo acadêmico, a obra que intriga bastante aos estudantes é a sua teologia moral. Afinal de contas, Santo Afonso é o padroeiro dos moralistas e dos confessores. Também tem a obra prática do confessor, que é a obra que nós estamos trabalhando nessa pesquisa. Também tem a selva e tantas outras. Nosso trabalho parte da pergunta: o que a obra prática do confessor ilumina na prática do sacramento da confissão atualmente? No primeiro capítulo desta pesquisa, nós apresentamos Santo Afonso de Ligório no seu contexto familiar, social e eclesial. Sua vida é apresentada em duas partes. A primeira parte, nós olhamos para Santo Afonso na família e no mundo do direito, atuando como advogado e brilhando nos tribunais de Nápoles. Vou já dar uma explicação mais detalhada sobre essa fase da vida de Afonso. A segunda parte, nós vamos vê-lo na igreja depois que ele abandona a carreira de advogado para se tornar padre, escritor, pintor, compositor, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, e depois bispo de Santa Águeda dos Godos. Isto é o que nós vamos tratar no primeiro capítulo. Daí o tema do primeiro capítulo é Vida e Formação Profissional e Religiosa
de Santo Afonso. Santo Afonso nasceu na nobreza napolitana, de família rica, de um pai militar, de uma mãe devota. Foi educado sob muito rigor, muito rigor. Era o filho primogênito e, por isso mesmo, nele estava toda a expectativa de sucesso que o pai colocou sobre ele. Então, ele vai se dedicar precocemente aos estudos e a gente pode afirmar com certa segurança que Afonso não teve o direito de ter infância, pois a infância de Afonso foi marcada por muitas cobranças. A sua educação na família não foi entregue aos serviçais. Não foi assim. Foi sua própria mãe quem dela se encarregou inteira e quase que exclusivamente, posto que o pai vivia muito ocupado nos mares. Consciente de suas obrigações, a senhora sua mãe, chamada Ana Cavalieri, assumiu totalmente o cuidado de Afonso e dos filhos que vieram depois dele. Não deixou a outros o encargo de ensinar a este filho os deveres de cristão, nem aos seus irmãos e irmãs. Estava atento a não deixá-los frequentar lugares que não fossem adequados para a sua formação, como os pais assim o desejavam. De modo que depois ele vai confessar dizendo: se não cometi nenhum mal em minha juventude, eu o devo inteiramente à solicitude de minha mãe. Da parte do pai, havia uma exigência muito grande para que ele se tornasse famoso. O pai alimentava para Afonso muitas expectativas. Queria mesmo que ele se tornasse uma pessoa famosa e, por isso, não lhe deu nem mesmo a liberdade de escolher o que ele queria ser. O pai mesmo decidiu, e assim teria de ser, decidiu que ele seria advogado. Assim o quis e assim o será. Ele coloca para estudar nas escolas de direito, chamadas Studies Publici, em Nápoles, onde as faculdades de direito abarcavam praticamente a grande elite de Nápoles. As disciplinas ali oferecidas abarcavam o direito canônico e o direito civil. E Santo Afonso vai se formar a duras penas, com muita exigência, em direito canônico e direito civil, tornando-se advogado precocemente aos 16 anos de idade, mediante licença, para poder assumir a sua profissão. Durante 10 anos, Afonso vai viver no mundo do direito, brilhando nos tribunais de Nápoles. Nos surpreende saber que, durante 10 anos que Afonso atuou no direito, ele só perdeu uma causa, e foi a única, porque foi a última que ele defendeu. Quando Afonso se tornou advogado, ele colocou um código de ética para si, um código moral, em que eu tenho aqui, vou me apropriar para ler o que ele colocou para si. Nunca servir a uma causa injusta, nisso se perde tanto a própria consciência quanto a reputação. Para uma causa mesmo justa, abster-se de qualquer manobra ilegal ou injusta, não sobrecarregar o seu cliente de despesas supérfluas, senão o advogado estaria obrigado a restituí-las, tratar dos interesses de seus clientes com todo o cuidado que tem com seus próprios negócios, estudar os documentos a fim de tirar deles argumentos sólidos
E assim segue uma sucessão de compromissos, de obrigações que ele próprio se impõe. Quando Afonso perdeu a primeira causa e única, ele abandonou os tribunais e se dedicou, no primeiro momento, à reclusão e depois à visita aos pobres, especialmente ao Hospital dos Incuráveis que havia em Nápoles, onde ele passou a frequentar e cuidar. Vivia no meio das pessoas. Um dia, voltando para casa, ele diz que se sente tocado por um chamado interior que o convidava a deixar o mundo e a entregar-se a Deus. Ele toma uma decisão que contraria totalmente a expectativa de seu pai quando decide responder ao chamado para a vida sacerdotal. Ele, contrariando ao pai, como disse, vai fazer a sua formação. Na sua família havia influências muito grandes, ele tinha tios que eram bispos, mesmo seus irmãos depois, alguns vão ser padres, mas entre seus tios, tanto na parte paterna quanto materna, ele tinha vários tios, padres e bispos. De modo que na casa dos Ligórios, o que não faltava era gente de igreja. Havia muita presença de padres, amigos que frequentavam a casa do nobre José de Ligório, o pai de Santo Afonso. Para ser mais breve, mais direto, quando Santo Afonso se torna padre, assim como ele tinha feito um código de ética para a vida de advogado, ele também estabelece uma regra de conduta, mandamentos para a vivência do seu sacerdócio. Eu vou enumerar aqui algumas delas, que nos chamam mais a atenção. Por exemplo, Santo Afonso diz: eu sou padre, minha dignidade ultrapassa a dos anjos, viverei como padre. Deus obedece à minha voz, eu obedecerei à voz dele, quer que se exprima por inspirações, quer pela voz de meus superiores. A Santa Igreja me honra, cabe a mim honrá-la pela santidade de minha vida, por meus trabalhos, pela dignidade de meu comportamento. Eu ofereço o Cristo ao Pai eterno. Devo, então, ser revestido das virtudes de Jesus e não me aproximar sem preparação de meu encontro com os santos, com o Santo dos Santos. E assim ele segue. Estou dando apenas um exemplo para que nós tenhamos segurança de que estamos conhecendo quem era esse homem chamado Afonso de Ligório. Na sua formação, Santo Afonso lidou com um tempo bastante exigente e que ele foi assumindo um compromisso com os pobres e penitentes, inclusive inovando, criando as chamadas capelas do entardecer, que consistia em grupos como que comunidades eclesiais, como nós conhecemos hoje, onde ele dava aos leigos a oportunidade de assumirem a evangelização, formava lideranças leigas, em que pobre evangelizava os próprios pobres, em que aos penitentes ele se dedicava com o atendimento, especialmente da confissão, para isso gastando horas e horas, não importava o tamanho do seu cansaço. Parece que esse homem tinha uma força superior, assim, muito especial. De modo que o seu bispo, de Nápoles, propôs que ele fizesse uma pausa para descansar, e ele então foi para Escala, uma montanha afastada do centro, para poder descansar, mas lá ele teve um contato muito, muito especial com os pobres abandonados. E esta expressão, o Rei Mermé, um dos principais biógrafos mais modernos de Santo Afonso, vai dizer que Afonso se identifica totalmente com os abandonados. Os abandonados vão influenciar totalmente o comportamento e as escolhas de Santo Afonso. É ali, naquele contato com os pobres penitentes, os abandonados, que ele recebe a inspiração
de fundar, em 1732, a Congregação do Santíssimo Redentor, depois vai ficar conhecida como, ou popularmente é conhecida como a Congregação dos Missionários Redentoristas. Missionários que, seguindo fielmente o carisma do fundador, temos por opção a pregação do Evangelho aos mais abandonados, pois para isto é que Afonso fundou a congregação. Então, este é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, a abordagem é a prática sacramental no tempo de Santo Afonso, especialmente a partir do Concílio de Trento, considerando que Santo Afonso nasceu em 1696 e morreu em 1787, ele vai viver as influências do Concílio de Trento. Os sistemas de moral que prevaleciam no tempo de Santo Afonso procuravam corresponder aos ensinamentos do concílio. Santo Afonso conhece os principais sistemas, mas não se dá por satisfeito com o que tinha à sua disposição. Então, ele vai apresentar uma outra alternativa, que ele vai chamar de sistema de moral próprio, que é a doutrina da benignidade, ou, em termo mais técnico, ele vai chamar de equiprobabilismo, a doutrina do equilíbrio entre o rigorismo e o laxismo que prevaleciam no seu tempo. Equiprobabilismo, sistema moral que se equilibra entre o rigorismo e o laxismo. Ensina a doutrina católica com fidelidade, mas sem negar a misericórdia aos pecadores. Quero só recordar que no tempo de Santo Afonso era muito comum que confessores negassem a absolvição para os penitentes. Santo Afonso vai se colocar como o pregador da benignidade, da misericórdia, sem deixar de ser fiel à igreja, mas sem negar a misericórdia de Deus. Daí o título do segundo capítulo é Santo Afonso e a prática da confissão a partir do Concílio de Trento. No primeiro momento, nós apresentamos a realidade da confissão e da teologia moral na época de Santo Afonso, que é o estilo Trento de ser. O modelo de Trento da confissão, que era individual, auricular e obrigatória. A confissão, segundo o Trento, é necessária. E se alguém... Aqui a gente vai buscar, por exemplo, no Denzge, uma citação para fundamentar, se diz que se alguém disser que não é necessário se confessar, se alguém negar a confissão auricular, que seja excomungado. Este é o clima que Afonso vai viver. O clero, o clero no pós-concílio de Trento, se prepara, então, para atender àquilo que o concílio tinha pedido. Ou seja, depois da Reforma Protestante, o Concílio de Trento reagia reafirmando o sacramento, a mediação da graça. E aqui nós temos os sistemas de moral que prevaleciam na época. O probabilismo, o laxismo, o rigorismo, e Santo Afonso não se encontra com nenhuma dessas propostas, então ele vai criar o seu sistema de moral, que é a moral da benignidade. A proposta de Santo Afonso, que nós chamamos de o meio termo, ou a doutrina do equilíbrio. Santo Afonso vai dizer que o confessionário é o lugar adequado para a formação da consciência. A consciência, segundo o nosso autor, é o sacrário inviolável da pessoa. O confessor tem uma grande responsabilidade para não manipular o penitente que está sendo atendido em confissão, mas ajudá-lo a formar, a esclarecer, para que ele, consciente de quem é, consciente do seu pecado, assuma um caminho de santidade. Esse é o ambiente em que trabalha e vive o Santo Afonso. No terceiro capítulo, nós abordamos a questão do pecado, também se equilibrando entre correntes
eclesiais que se opõem, uma que nega a existência do pecado e, consequentemente, relativiza a importância da prática da confissão, e a outra que exagera na moralização da religião e aponta pecado em tudo e na necessidade da confissão sem a devida consciência da sua função. Para ajudar na formação da consciência, resgatamos as funções ou práticas do confessor, segundo Santo Afonso, a saber, a função de pai, a função de médico, a função de doutor e de juiz. Logo, se diz juiz da misericórdia. Daí o tema, a prática da confissão e as funções do confessor, segundo Santo Afonso. Quais assuntos principais que nós abordamos nesse terceiro capítulo? O pecado. Perguntamos o que é pecado. Buscamos em vários autores que questionam a relativização, inclusive, do conceito de pecado. Há uma negação do pecado, mas nós vamos procurar, e mais na frente, explicitar. O pecado é aquilo que nós fazemos livres e conscientes, pelo menos que nega a primazia de Deus, admite, mas sem nenhuma relação com ele, que faz mal para o próximo, que faz mal para a gente mesmo, que faz mal para a natureza. Vamos buscar nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, alguns fundamentos para o pecado. São Paulo diz que o pecado entrou no mundo e atingiu a todos. Também vamos admitir carências na época de Santo Afonso, de alguns termos que não existiam, como, por exemplo, pecado social, não é um termo da época de Santo Afonso, mas que nós trazemos para apresentar também nesta dissertação. Trazemos a crise do pecado e a crise do confessionário, a perda da noção de pecado como perda do fascínio por Deus, poderia até ser uma interrogação. O pecado é a opção fundamental e, finalmente, nós passamos para o contraste dos nossos tempos, que é, nesse primeiro momento, quando nós perguntamos pelo pecado, nós lembramos do Papa Pio XII, que disse que nos tempos do século XX, século passado, pode ser que um dos maiores pecados fosse a própria falta da noção de pecado. O Marciano Vidal, que é um redentorista muito conhecido, espanhol, professor da Academia Afonciana, ele, em 2007, esteve no Brasil dando um curso de Teologia Moral. Ele é um dos maiores conhecedores de Santo Afonso. Ele nos apresenta um contraste chamado de moralização da religião, em que da negação do pecado se passa a ver pecado em tudo, daqueles que dizem que tudo é pecado. Aí se tem uma ênfase exagerada dada ao poder do pecado, que faz com que o penitente tenha medo de tudo. E aí, então, utiliza o sacramento da confissão quase que como mágica, todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, quase que como que desconfiando da misericórdia de Deus. Vemos o ser humano marcado pelo sentimento de culpa, e aqui eu faço uma diferença entre sentimento de culpa e sentido de culpa, pois o sentimento de culpa é apenas um mal-estar, ao passo que o sentido da culpa é o assumir o erro com a decisão corajosa de mudar, consertar. Então, vai e não peque mais, como Jesus disse. E o último ponto, nós colocamos, então, para enfatizar as funções do confessor, que se relaciona com o fiel. Primeiramente, a função de pai. O confessor é um pai que acolhe um filho, como na parábola do filho pródigo. Acolhe como pai misericordioso. E aí, a segunda função, o confessor é médico. E como médico, ele deve estudar, deve conhecer a doença para poder aplicar o remédio correto. Ele é doutor, então ele sabe interpretar, por isso deve acolher, ouvir com atenção, com interesse, mas sem curiosidade sobre a vida alheia. Mas acolhendo a pessoa com a sua história, sem mostrar-se surpreso com nada, mas acolhendo com misericórdia a pessoa e ajudando-a a compreender
noções corretas ou consertando alguma coisa que a pessoa tem como pecado. E, finalmente, a função de juiz. O confessionário como tribunal. Tribunal da misericórdia, onde o juiz não condena, mas absolve. De modo que ali todo mundo que vai ao confessionário com o desejo de receber a graça, recebe o perdão de Deus mediante a celebração eclesial. Deus perdoa e a igreja celebra. O juiz, agindo em persona Christi, é o juiz da misericórdia que não condena, mas absolve. E as nossas considerações finais, nós respondemos dizendo que Santo Afonso, é claro que tem lacunas, porque viveu num tempo bastante distante de nós, mas ao ler esta obra prática do confessor, consideramos que ela continua sendo de extrema importância. Daí a gente coloca algumas palavras nas considerações finais. Acompanhar o penitente, ajudar para integrar. E a gente conclui dizendo que depois da confissão se lembra o pecado, não mais sofrendo, mas louvando a misericórdia de Deus. Assim, esse penitente faz uma experiência com a misericórdia de Deus, com a benignidade de Deus, nosso Senhor e Salvador. As nossas referências não coloquei aqui, são muitas, mas nós estamos centrados na obra prática do confessor de Santo Afonso, estudamos os seus comentadores e o seu biógrafo moderno, que é o Rei Mermet. Depois nós também trouxemos alguma coisa do Papa Francisco, especialmente a bula da proclamação do Ano Santo da Misericórdia, especialmente quando queríamos, no estudo do último capítulo, apresentar Santo Afonso como o misericordioso, o missionário. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Amarildo, também pela sua apresentação, que nos esclareceu a respeito do tema que você trabalhou, né? E agora nós vamos conferir a lista, então, eu tinha aqui anotado a Vânia, mas ela está aí, vai apresentar hoje. Não está a Vânia? Então, no começo da reunião ela estava dizendo que também iria apresentar, mas agora não está mais, não sei se saiu já, ou está... A Vânia ainda está aqui. Talvez não esteja ouvindo agora. Então... Bom, aqui talvez a gente podia conversar, fazer uma conversa sobre essas duas apresentações. Uhum. Eu acredito que são assim bem pertinentes, né? Um pouco, e daí prosseguir, quem sabe a Vânia apareça ali logo. Ela está na Não sala, sei. pelo menos tem uma Vânia Não sei se Salé ela ali, não veio. sei se ela... Uhum. É. Sim, Frei, também acho que nós vamos ter menos apresentações do que o previsto, né? É. Então, aí podemos talvez já conversar sobre essas duas, enquanto aguardamos os próximos apresentadores, né? Aluna. Ah, não? Não. São essas duas apresentações nessa Ah, sala. sim. Ah, tá bom. Vão ser só Tá bom. essas duas, Clélia? Nem o André e o Júlio já apresentaram, então? Eu não consegui contato, eles não apresentaram, mas eles não estão entrando. Não consegui contato com eles. Então é isso. Tá bem. Vamos dialogando enquanto pode. Se eles aparecem, eu já vou avisando aí. Tá bem. Obrigado. Mas eu vou começar dizendo assim que eu gostei das duas apresentações, tanto do Amarildo e quanto do Alfredo. A do Amarildo que me chama a atenção, né, Amarildo, não do Alfredo, primeiro, né, essa questão da Eucaristia, né,
um tema que estava no coração do Alfredo desde o início, né, Alfredo? E você conseguiu, né, dar essa guinada, mas permanecer com o teu objeto de pesquisa, né? E você coloca a Eucaristia como um ponto aí central, né, da evangelização, da missão, e a leitura que você fez, assim, bíblica, né, me parece que sim, foi uma leitura muito, muito interessante do jeito que você fez essa leitura, né? Parabenizo, né, pelo trabalho que você está trazendo, né, está finalizando em pouco tempo, né, que você tem se dedicado aí depois da tua grande missão que você veio realizando, né? Então quero te parabenizar. E o Padre Amarildo, né, traz aí toda a vida, né, do fundador da congregação e todo esse carisma, né, que se perpetua hoje na congregação, mas também na igreja, né, na história da igreja do Brasil, né? Os redentoristas continuam fazendo história, né, e continuam levando essa missão muito grande para as paróquias, né, e para a missão do Brasil. Trabalho muito, muito interessante, né, que vocês trouxeram, né, para dentro da academia. E sempre, como foi trazido nessa manhã, né, partem de experiências, da própria experiência, né, da cotidianidade, da experiência de vida de vocês, né, para dentro da academia, e agora a gente leva de volta para a própria experiência, né? Então, um trabalho muito bom. Parabéns pelo trabalho aí realizado. Obrigado, professora. Muito bom ouvir da senhora. Obrigado Talvez também aqui pela força. eu trago uma pequena questão, assim, mais para aprofundar, né, o texto da Eucaristia, vi que o Alfredo trabalhou. Interessante que, enquanto ele falava, eu observei uma coisa, que os documentos da igreja, eles tentam corrigir, trazer essa dimensão social muito presente. Por exemplo, a Amores Letícia, lá no número 185, fala da identificar o corpo do Senhor. E lá faz uma crítica, dizendo assim que isso tem sido interpretado de uma forma muito superficial. E tem se ignorado essa parte social da solidariedade, né? Então, eu acho que aí você trouxe um dado interessante, né? Identificar o corpo. Eu tenho uma aluna que está fazendo doutorado sobre essa questão da corporeidade em Corinto, né? E trabalha ali. De fato, por que existem muitos doentes, muitos débeis, muitos que morrem na comunidade, né? É uma boa pergunta. Então, eu gostaria, se você quiser comentar um pouquinho, talvez assim, só para problematizar um pouco, né? Essa solidariedade é no banquete enquanto eles comem, ou a solidariedade também quando eles traziam os alimentos ali para o ágape, né? Como é que você classifica essa solidariedade ali, essa exortação de Paulo aí, de distinguir o corpo? Obrigado, viu, professor, pela pergunta. Interessante, eu quero depois trocar aí algumas informações sobre a sua orientanda aí. Muito interessante, a corporeidade em Corinto, né? Então, assim, partindo do pressuposto, né, de que as ceias de Jesus, elas não são simplesmente refeições quaisquer, mas uma expressão da vida toda, elas são um paradigma, né, mostram a mudança que o reino traz, né? A mesa, ele demonstra a mudança do reino, todos bem-vindos, partilham a vida, não há indignidade, né? Da mesma forma, então, essa essência deve se manter em todas as ceias. Então, entendendo aqui a ceia como uma expressão da vida. Então, se falta solidariedade à mesa, é um reflexo de que estava faltando solidariedade
na vida fraterna dos irmãos, né? Não só no momento ali da partilha. Daí, assim, claro, tem os autores que identificam, né, a evolução da Eucaristia, que havia esse primeiro momento do pão, depois uma longa refeição e depois o cálice. Há essas discussões, não há tanta concordância entre os autores, pelo menos os que eu trouxe para analisar o texto. Mas, assim, de fato, eu entendo que estava faltando solidariedade, não só à mesa, mas uma solidariedade na vida, e é sinal de que houve uma má compreensão a respeito de Jesus. Como não fixaram os olhos direito em Jesus, não se sentiram de verdade comunidade, e não perceberam que a grande missão da comunidade era ser esse modelo de uma prática diferente da prática que existia no mundo. Porque se eles ficassem com aquelas divisões, seriam resquícios judaicos dos que se converteram do judaísmo, a divisão por cômodos, né? Seria própria do mundo ali, do mundo grego, né? Do mundo romano, os cômodos, né? Então, os mais pobres ficavam num cômodo menos nobre, né? Mais para fora. Então, assim, nesse sentido a solidariedade à mesa é a expressão de uma falta de solidariedade na vida e, no fundo, falta de uma compreensão de quem é Jesus e do que era o reino, o que é o reino que ele anunciou e ao qual nós aderimos. Muito bom. Isso enriquece a nossa conversa aqui, um simpósio, e é uma partilha, de fato, desse conhecimento, né? Muito obrigado aí pela informação sobre a Eucaristia. Os 2 anos atrás, eu tive que dar a disciplina de sacramentos aqui na PUC, assim, meio improvisado, né? E eu estudei um pouquinho essa parte aí da evolução da Eucaristia, aquele livro do Aldazábal, né? Enciclopédia Eucarística, tem um outro ali também, né? Mas, de fato, chamava atenção essa preocupação de corrigir certas ideias, né? Talvez essa ignorância da parte social, de fato, né? Quem pega a narração... Deixa eu assistir isso aí. Deixa eu ver se é o maior, esse aí. Esse aqui. Opa! Então, esse aí, exatamente, o Aldazábal. Então, eu fazia, de fato, essa observação, né? Porque aí no período, principalmente no século XII, XIII, se acentuou muito, começou aquela adoração eucarística, né? Essa piedade eucarística. E, então, não distinguir o corpo do Senhor significava distinguir o pedaço de pão do pão consagrado e o pão não consagrado. Uma coisa totalmente fora do contexto de Paulo. Exato, mas eles fazem essas correções aí que eu trago, esse fato é interessante, que dá para a gente refletir. Mas como na piedade eucarística, na história da celebração, depois houve esse... Mas a gente vê que a igreja tenta corrigir certas coisas, né? Mas nas celebrações ainda muita coisa tem que ser mais encarnada, de fato, né? Isso que você colocou, achei muito boa essa colocação. E a solidariedade é a palavra de ordem aí. E o Papa Professor, Francisco... se o senhor... perdão, desculpa. Não pode falar já. Termina aí. Posso? É que o senhor citou a Amoris Laetitia, se eu não me engano, né? Eu citei também o Papa aqui na Laudato Si, se me permitem brevemente aqui, a criação para mostrar essa força cósmica da Eucaristia. Não é só religiosa, não tem só a ver com o social, mas com um todo, com a casa comum, né? A criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. A graça, que tende a manifestar-se de modo sensível, atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. No apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro. Não podemos encontrá-lo a ele no próprio... Nós podemos encontrá-lo a ele no próprio mundo. Na Eucaristia já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. Unido ao Filho encarnado, presente na Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus.
Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor cósmico. Por isso, a Eucaristia é também fonte de luz e motivação para nossas preocupações pelo meio ambiente e leva-nos a ser guardiões da criação inteira. Laudato Si 236. Muito bom. Não sei se eu poderia, depois dos mestres, Pode, dos meus Clóvis. mestres. Você está aí conosco para fazer algumas observações e questionamentos. Primeiro, eu queria começar falando do nosso colega que tratou do Afonso de Gregório e dizer que ali o Amarildo, né? Amarildo, eu às vezes conheço um pouco a vida dos santos católicos e eu fico bastante impressionado quando eu vejo as pessoas se dedicando a um aspecto da vida desses homens. Eu tenho, pelo Santo Padre, nosso Francisco, eu tenho por ele uma admiração assim sem palavras. Hoje, para mim, é o cristão que representa a fé cristã. Se você dissesse assim para mim, me mostre uma pessoa que eu possa olhar e ver Jesus nela e ver a expressão da fé que Jesus trouxe, eu diria, olhe para o Papa Francisco e você não precisa olhar para mais ninguém. Olhe para ele, porque ele vai resumir Jesus. Tenho essa admiração por ele, mas sei também que antes dele, não é? A Igreja tem uma longa história de homens extraordinários, espetaculares, homens que tem um trechozinho lá na carta de Hebreus, no final do capítulo 1, no final do capítulo 11 de Hebreus, tem um texto que, às vezes, eu olho para o Papa Francisco e para outros homens que eu conheço da Igreja Católica, algumas mulheres também, não é? Mas tem um texto que diz assim, faltar-me-ia o tempo de Jefté, de fulano, alguns foram cerrados ao meio, cortados, andaram errantes em cavernas, se vestiram de pelos, de cabelo. Alguém está com o telefone, alguém está com... Bem, e aí o finalzinho de Hebreus disse assim, homens dos quais o mundo não era digno. Então, eu acho que na história católica tem muitas pessoas assim, homens dos quais o mundo não era digno. Nós olhamos para esses homens e, puxa vida, nos sentimos muito pequenos perto deles. Então, eu queria parabenizar você. Eu não consigo fazer nenhuma observação, nenhuma sugestão, porque realmente me faltam vamos dizer assim, o conhecimento para isso. Então, só dizer que o trabalho está muito bonito, pelo que eu pude perceber. E quando você disse que segue aí um dos biógrafos contemporâneos, eu acho que é muito boa essa prática de olhar para as pessoas que fizeram, que estudaram, que conhecem bem um assunto. Então, essa é uma prática acadêmica muito útil, eu acho. Então, e eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o trabalho do Alfredo. O Alfredo escolheu um texto de 1 Coríntios que, vamos dizer assim, pelo menos para mim, um dos textos mais bonitos. E 1 Coríntios é das cartas paulinas a minha carta. Então, vamos dizer assim,
eu já li 1 Coríntios umas 200 vezes, estou exagerando, mas mais ou menos, né? E já traduzi 1 Coríntios quantas vezes? E eu sou pastor, né? Eu passei 2 anos e meio pregando sobre 1 Coríntios. Eu fiz uma série de sermões, estudos. Domingo eu pregava, durante a semana, 2 vezes na semana, eu conversava sobre aquele sermão, sobre aquilo. Então, e 1 Coríntios 11 é, naturalmente, um texto muito, muito significativo dentro de 1 Coríntios. Eu queria fazer algumas observações, assim, o orientador é o professor Dietrich, né? Então, naturalmente, depois você pode conversar com ele, mas eu faria uma observação sobre o título, pensando na questão homilética. Existe um conceito homilético que diz o seguinte: a gente não pode dar títulos negativos às nossas homilias. Então, você vai pregar uma homilia, você vai, né, declarar uma homilia, nunca dê um título negativo à homilia, porque a negação não é a afirmação. Então, você deve afirmar um ponto e não apenas negá-lo, negar um ponto. Então, eu faria uma observação para você procurar, junto com o professor, um título positivo. O seu título expressa bem o que você quer falar, porém, é um título negativo. Então, sem isso, não tem aquilo. Pois é, mas o que é que vai fazer com que tenha aquilo, né? Parece que o seu título é como sem solidariedade não há Eucaristia, é isso, né? Então, sem solidariedade não há Eucaristia. Então, quando é que haverá Eucaristia? Né? E sem solidariedade não há, mas o que é que precisaria haver, então? Seria o contrário da solidariedade? Isso não está dito. Isso é a mesma coisa daquela questão do homem de Platão, né? Platão diz que o homem era um bípede em plume. Tiraram as penas de uma galinha e disseram o homem de Platão. Não, o homem não é um bípede em plume, o homem precisa ser uma outra coisa positiva, né? Então, essa seria uma observação que eu gostaria de fazer. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, bem, isso daí você não precisa comentar, certo? Depois você vê aí, pensa sobre isso também, não é? Essa é uma questão homilética. Os títulos precisam sempre ser positivos. Mesmo que o seu texto seja negativo, mesmo que a sua abordagem seja negativa, dê um título positivo, dê um título. Bem, uma outra observação que eu queria fazer é sobre a tradução. Lá no slide 4, você tem 5 traduções, não é isso? Você tem a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica, a CNBB, a NAA e a NTLH. Eu acho que faltou a você uma discussão. Ali eu não vi você falando, não sei se você fez isso ou não, mas seria necessária, ali quando você fala das traduções, seria necessária uma discussão sobre os conceitos de tradução. Então, existem basicamente dois grandes conceitos de tradução, que são tradução formal e tradução dinâmica. Quando você faz uma tradução literal, e você diz literalíssima, tradução literal, essa tradução literal está enquadrada no conceito de tradução formal. E por que é que as Bíblias, por que é que os tradutores não fazem uma tradução literal? Porque não é uma tradução. Tradução literal não é tradução. Quando você vai para a filosofia, por exemplo, Paul Ricoeur tem uns 2 ou 3 textos sobre tradução, mas existem muitos textos sobre tradução. Quando você vai para o conceito de tradução, tradução literal não é uma tradução. Não pode ser classificada como uma tradução. Tradução literal é uma pré-tradução. Então, e ali você tem Bíblias com tradução princípio formal e princípio dinâmico. Você conhece isso?
Você conhece esses princípios de tradução? Estudou isso, assim, né? Pode abrir o microfone e pode falar. Eu queria... Tá bem. Tá. Obrigado, viu? Pastor Clóvis, né? Não, me chame de Clóvis só. Ah, tudo bem, Clóvis. Eu agradeço, né? Anotei o que o senhor me disse, considero. Quanto ao título, tinha um confrade nosso, não me lembro o nome, o padre Amarildo. Alfredo, é o seguinte, desculpe interrompê-lo, eu vou fazer outras observações ainda. Com relação ao título... Conheço, então a resposta é sim. Conhece esses princípios. Pronto, então, talvez fosse mais adequado discutir o princípio da tradução, e não a tradução em si. Porque o princípio da tradução faz com que ela seja, de um lado ou do outro, mais interpretativa ou menos interpretativa. A outra coisa é o seguinte, toda vez que você traduz, você interpreta. Então, é por isso que se diz que não existe tradução literal. Por quê? Porque toda literalidade estaria no texto original. Porém, quando o leitor lê o texto original, ele já faz uma apropriação do texto. Essa apropriação do texto já quebra a literalidade do próprio texto. Então, a gente nunca consegue chegar na literalidade do próprio texto. A literalidade do próprio texto só existe em um momento, isso é teoria do texto, quando o autor escreve o texto. Terminou de escrevê-lo, até ele mesmo se torna um leitor do texto. Então seria interessante só você corrigir isso, porque se algum linguista for ler o seu trabalho, ele precisa saber que você sabe, ele precisa saber que você conhece. Ele não pode achar que você desconhece esses conceitos ao comparar traduções, certo? Então, essa seria uma observação. Ali com relação às traduções e com relação à tradução literal. Pelo que eu percebi, você apoia muito a sua exegese do texto na sua tradução literal. Pelo que eu percebi, eu não li seu texto nem nada, mas pelo que você falou, eu percebi isso. Então, você precisa saber que a sua tradução literal pertence a um princípio formal de tradução e é uma tradução como qualquer outra. Então, por que você vai privilegiar a sua tradução em detrimento de outras traduções, até, vamos dizer assim, realizadas por equipes e pessoas com, por exemplo, a CNBB, a TEB, né, a Loyola, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Edição Pastoral, que você deveria usar, eu acho, né? Se você está usando a nova tradução na linguagem de hoje, use a Bíblia Edição Pastoral, porque dentro da Igreja Católica é a tradução por excelência dinâmica que existe. Vamos dizer assim, a minha Bíblia é a Edição Pastoral. Então, por que você vai privilegiar a sua, que é uma mera tradução, como qualquer outra, em detrimento de tradução de especialistas, que aí são maiores do que eu, do que você, certo? Né? Então, você precisa fazer essa explicação para um leitor que vai fazer essa análise, para um linguista, por exemplo. Eu tinha uma outra observação, que seria sobre o slide 5. Isso que eu falei sobre o slide 4, sobre o slide 5 seu. Em que você fala sobre as diferenças de tradução ali. Então, você fala sobre corpo e sangue, você falou corpo e sangue com letra maiúscula, e no grego está com letra minúscula. Então, essa argumentação você deve excluí-la. Por quê? Porque grego originalmente era tudo uncial. O cursivo aparece só lá no século III. Ou quarto, eu não sei se o professor Dietrich, o professor Vicente se lembram mais, mas o cursivo vai aparecer lá no século IV ou V, não é isso, professores? Aí, mais ou menos, o resto era tudo uncial. Então,
não é. Não, eu sei, mas Um momentinho, eu te levo em conta, mas assim, deixa eu só, senão eu não falo também, né? Eu tenho que interagir contigo. Tá, vai lá. Eu tive só 20 minutos para apresentar e fiz aquela síntese. Você já falou mais que 20 minutos só como interlocutor meu. Agradeço as contribuições, mas só você já falou mais do que eu. Então, veja, o trabalho que eu tive de em 150 páginas de dissertação, apresentá-las em 20 minutos. Então, foi uma ideia só, né, para dar um esboço. Quanto ao título, eu acho que já valeu a pena o título ser negativo, porque já aguçou a curiosidade. Tinha um confrade nosso que dizia assim, o Padre Marido me contou essa história, Deus não existe. Aí todo mundo presta atenção, diz o insensato em seu coração, né? Então, às vezes, uns títulos assim, eles convidam o leitor, né? E eu espero que você esteja convidado, se sinta convidado pelo título a fazer uma leitura da minha dissertação, aí a gente pode continuar o debate, o diálogo, né? Crescendo juntos com a partilha. Quanto à tradução, eu falo da minha, né? Me baseando um pouco na que eu fiz, mas ela não é nem melhor nem pior do que as outras, tanto que eu disse que não há muitas diferenças em se comparando as traduções que eu peguei. De fato, poderia pegar a nova edição pastoral, porque ela estaria num paralelo interessante com a nova tradução para a linguagem de hoje, de fato. Mas, assim, eu não quis desmerecer nenhuma tradução, mas apenas mostrar esses pequenos nuances. E aí, assim, o que eu me vali, né, dentre outros, né, além do Bible Words e tal, o Novo Testamento interlinear, a versão, e as traduções, né, ou os textos que esse livro se vale, constam, sim, letras gregas maiúsculas e minúsculas. Por isso que eu fiz a afirmação. E, assim, graças a Deus, ontem na qualificação, né, dois grandes doutores na área de Bíblia, o padre Friso e o professor Dietrich, gostaram muito da tradução literal que eu apresentei. Entendo o que você disse quando cita Paul Ricoeur, e eu concordo. O texto, a expressão 100% com a intenção do autor, só ele teve naquele momento, e depois já não é dele mais o texto. Isso é fato. Acho que qualquer um de nós que fez filosofia ou que estudou um pouquinho mais tem essa noção, né? Agora, o sentido da tradução literal, talvez eu possa até colocar aspas em tradução literal, é o mais próximo que a gente conseguisse chegar do grego, né? Então, esse é o esforço de uma tradução literal. E ela não desmerece de maneira alguma qualquer outro tipo de tradução, né? Eu só coloquei em paralelo para ver se o sentido que a gente estava intuindo no início do trabalho da falta de solidariedade se correspondia. Mas é isso, eu agradeço muito, viu, Clóvis Torquato, né? Prazer conhecê-lo, e a gente vai trocando figurinhas, trocando ideia, eu quero crescer contigo também. Vi que você sabe muito, conhece bastante, a gente vai crescendo juntos, tá? Certo. Eu tinha só mais uma observação para fazer sobre pobres e ricos, quando você fala ali sobre pobres e ricos, sobre jornada de trabalho, né? No mundo antigo não havia, né, jornada de trabalho. Então, e a questão dos pobres e dos ricos não era que um chegava antes e comia e o outro chegava depois e não comia. A questão dos pobres e ricos é um pouquinho mais profunda, é a questão dos pobres que não tinham que comer e dos ricos que não partilhavam. E aí sim, o tema da solidariedade é muito bonito. Você resgatou uma coisa muito bonita, que é o fato de que o rico tinha o que comer, tinha o que beber, e o pobre não tinha nem o que comer, nem o que beber. Então, talvez fazer um ajuste nessa questão da jornada de trabalho, de chegar primeiro para comer ou não, porque a questão é a questão a questão da sociologia das comunidades paulinas. Né? A sociologia das comunidades paulinas é muito interessante. Tem um livro de Gerd Theissen sobre os cristãos primitivos, tem um livro, As Comunidades Paulinas, que é um livro da Paulus agora, né? São livros que mostram como funcionava uma comunidade paulina. Então, a questão ali é a questão dos ricos e dos pobres, né? Então, o pobre que realmente não tinha o que comer. E tem um livro de Joaquim Jeremias,
que fala sobre a Eucaristia. Você conhece esse livrinho? Um livrinho bem fininho, em que ele fala sobre sentar-se à mesa, né? Então, reclinar-se à mesa. Né? Então, reclinar-se à mesa era aceitação, era comer, né? uma série de coisas ali. Talvez fosse muito interessante, não sei se você citou esse livro ou não, mas esse livrinho do padre, né? do Joaquim Jeremias, é muito importante. E eu gostaria de sugerir dois sociólogos do mundo antigo, já que você está falando sobre a sociologia, né? Eu gostaria de sugerir Horsley, não sei se você usou Horsley, e Gerhard, como? Horsley, né? Horsley, Horsley, exatamente. Horsley e Gerd Theissen. Gerd Theissen, sim. Então, esses dois autores são, vamos dizer assim, se você vai falar sobre sociologia, sobre aspectos sociológicos, são fundamentais. Eu não vi o seu trabalho, não sei se você tem esses autores ou não, mas eles deveriam estar na sua dissertação. Então, eu realmente parabenizo você, eu acho que você fez um trabalho muito bom, e essas minhas observações dizem respeito ao fato de que, sei lá, quando uma pessoa lê um texto, a gente precisa tentar responder previamente as perguntas deles, né? Então, são algumas sugestões aí, mas parabéns e sucesso aí. E diria, não só a você, mas a todos os colegas que estão aqui, né, que procurassem avançar. Pensa num projeto para o doutorado, pensa num projeto para o... Né? De manhã eu estava na banca da manhã ali, e o professor Marcial incentivou bastante que os alunos continuassem os seus estudos, mesmo distantes, vocês estão distantes, mas hoje em dia, com a internet, não faz diferença se você está no Amazonas, ou se você está aqui em Curitiba, ou se você está em Frankfurt, na Alemanha. Hoje em dia, o mundo globalizado te permite. Então, incentivar o Amarildo e o Alfredo, sigam em frente, não parem por aí, e vocês têm uma contribuição, vocês são jovens, têm uma contribuição muito grande, vocês são inteligentes, uma contribuição muito boa que vocês podem dar. Eu gostaria de incentivar vocês. Não parem aqui, continuem, vão em frente. Pegue o Dietrich aí, né, que é o orientador de vocês, espreme ele tem para dar. Né? Ele tem para dar. Se você espremer, ele tem muito para dar. Professor Vicente também. Então, continuem, não parem. Essa seria a minha última palavra para vocês. Não parem, mas continuem. E parabéns. Então, Clóvis, nós fizemos a qualificação do texto do Alfredo ontem, né? E ainda é um texto que ainda não está pronto, então tem muita coisa ali que a gente ainda vai trabalhar, né? Mas eu também agradeço você por colocar a questão da tradução, porque eu acho que a tradução da Bíblia é uma das coisas muito pouco discutidas no âmbito acadêmico, né? Talvez até para várias pessoas que estão aqui escutando, talvez não pensaram nisso ainda, mas e eu acho que isso é fundamental, é importante. E existe hoje, no mundo acadêmico, no mundo da tradução, um grande questionamento da tradução da equivalência formal. Porque a equivalência formal, a tradução conforme o princípio da equivalência normal, o que é que ela faz? Ela domestica o texto. Quer dizer, ela domestica no sentido de fazer a Bíblia um texto doméstico, quer dizer, quase uma tradução, como se a Bíblia tivesse sido escrita mês passado pelo nosso vizinho, né? Então, isso é um problema. Isso é um problema. E é um problema que de certa forma, ele reflete a maneira como nós lidamos com o diferente. Isso é, quando a gente domestica o texto, e especialmente na equivalência dinâmica, a equivalência formal,
a gente vai tirar o texto do seu mundo e colocar ele no nosso mundo. Quer dizer, a gente vai apagar a diferença. E isso é muito ruim, Cláudio. Isso é muito ruim. Exatamente. Então, aí a gente vai ter que... Por isso é importante a gente fazer o que ele fez aí, partir de uma tradução que busque ser o mais próxima possível do grego que está no Novo Testamento grego, né? Claro que nós nunca vamos conseguir chegar diretamente ao que o autor disse ou quis dizer quando ele escreveu tal coisa, né? Isso só o autor, e talvez nem mais ele, porque se já faz tanto tempo, né? Ele também já não saberia, já seria diferente, quer dizer, já não diria mais as mesmas coisas, já diria com um pouquinho diferente. Mas, em todo caso, essa tradução é importante. Por exemplo, essa discussão, né? Por que que algumas Bíblias, então, têm corpo e sangue com letra maiúscula e outras com letras minúsculas? Quer dizer, isso aqui é uma norma das traduções, elas puxarem o texto bíblico para suas concepções doutrinárias e teológicas, né? É legítimo fazer do ponto de vista de uma instituição católica que faz a Bíblia? Bom, é legítimo, só que ela devia dizer isso. Em algum lugar ela devia dizer, olha, aqui, né, nós botamos uma letra maiúscula aqui, por que não botaram então no resto do texto, né, tudo igual? Bom, não, só colocaram ali. Isso mostra um tratamento diferenciado e uma forma de você legitimar a tua teologia, não no texto grego, mas na tradução que você está fazendo do texto grego. Então, tem muito isso. E no Antigo Testamento, com a questão de Elohim, da diversidade de deuses, tudo é bem mais complexo, né? Bem mais complexo. A própria tradução de Elohim pela palavra Deus, com D maiúsculo, já coloca uma discussão muito grande, né? Porque nós, cristãos, quando vemos Deus escrito com D maiúsculo, nós pensamos no Deus Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí você abre Gênesis 1, está lá na primeira palavra, né? A primeira linha do Antigo Testamento, e no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então, para nós, os cristãos, com aquele Deus com D maiúsculo, nós já vamos pensar no Deus Trindade. Quer dizer, é como se quem escreveu o Antigo Testamento tivesse a concepção trinitária de Deus, o que não é verdade. Essa é a nossa concepção cristã, jogada sobre as concepções judaicas do Antigo Testamento. É um roubo. Nós estamos roubando o texto do mundo judaico, da teologia judaica, e trazendo para a teologia cristã. Mas veja, isso só para dar uma ideia, quer dizer, eu acho que a gente teria que ter muito mais nota de rodapé nas traduções e deixar aparecer as diferenças. Deixar aparecer as diferenças. Então, é a mesma coisa que a gente recebe um estrangeiro e não aceita ele no que ele tem de diferente de nós. Nós só aceitamos ele naquilo que ele tem de igual a nós, né? Então, é isso, é fazer desaparecer as diferenças. Não, a riqueza está exatamente nas diferenças, né? Na discussão das diferenças, na compreensão. Aí vai alargar a compreensão no mundo da gente, né? Mas isso são outras discussões, mas eu fico feliz de ter um pouquinho de discussão sobre tradução aqui, porque eu acho que é uma coisa muito pouco trabalhada no âmbito da academia, né? Especialmente no mundo das religiões, da teologia. No mundo fora do mundo religioso tem, mas também as discussões são basicamente em literatura, grandes obras literárias, né? Tudo bem. Mas é isso aí, a gente pode seguir conversando depois, viu, Raimundo? Então, eu também agradeço pelas tuas sugestões na tradução, tudo. Eu queria lembrar aqui que tem uma pergunta no chat, não sei se o Amarildo chegou a ver, Padre Amarildo. O Raimundo Mendes Miranda, eu acho, né? Ele pergunta, tem alguma confissão que o padre pode se negar a dar absolvição? Essa é a pergunta direcionada ao Padre Amarildo. E aí, Padre Amarildo, tem? Tem alguma confissão que o padre pode se negar a dar absolvição?
Tem, não é que ele pode se negar, é que ele não lhe compete fazer. Isto segundo o direito canônico, né? O direito canônico normatiza essa questão porque existem pecados que eles são reservados ao bispo. Reservados ao bispo, e existem outros que são reservados à Santa Sé. Alguns, por exemplo, que eram reservados ao bispo, Porto. Agora, com o Papa Francisco, já é concedido que os padres o façam. Porém, quando eu falo na minha dissertação, não é nesse sentido do direito canônico. É no sentido daqueles pecados em que o padre decidia não absolver porque era rigoroso. Porque era rigoroso, não era... E aqui é outro foco, mas vale a pergunta. Existem sim, pecados que o padre não pode absolver porque não está com a faculdade para fazê-lo. Pois para atender confissão é preciso ter a faculdade para isso, não basta ser ordenado. Pois nem toda pessoa, só por ser ordenado padre, aliás, os que vão ser padres precisam ficar atentos aí. Quer dizer, claro que vão ser preparados para isso, mas quem se ordena já não está imediatamente apto para se ordenar, porque para absolver. Pois a confissão e a absolvição, elas são ministérios do bispo, que, por sua vez, concede essa faculdade para os padres. Agora, existem pecados que não estão incluídos nessa faculdade, porque são reservadas ao bispo, como, por exemplo, a heresia, o aborto provocado, a simulação de que alguém é padre e não é, depois descobrir-se que vai atender a confissão, depois um outro padre não pode absolver, está reservado ao bispo. E alguns que são reservados somente à Santa Sé, como a questão dos sacrilégios, o atentado contra o Papa e assim por diante. Mas não era nesse sentido que Santo Afonso tinha tratado a situação. Não era na questão canônica, era na questão moral, de alguns que julgavam e, em vez de absolver, condenavam. E Santo Afonso, quando era do parecer de que não se devia negar a absolvição a ninguém, não é que tudo fosse absolvido automaticamente. Poderia fazer-se um processo, mas deveria sempre apresentar o Deus da misericórdia para o pecador que procurava a absolvição. Deus perdoa e a igreja celebra. E nossa função é celebrar e não colocar o dificultador para a graça de Deus. Então, nós celebramos, mas é Deus quem age. Muito bem. Que bom. Mas se alguém quiser colaborar, pode ainda, professor. Mas, assim, do meu ponto de vista, a linha moral é esta, né? Mas tem o direito canônico, então tem que levar em conta também o direito canônico. Então, obrigado, Amarildo. Sim, aqui a gente tem algumas manifestações aqui no chat, né? O pessoal gostou das discussões, da apresentação, muito rico, né? Isso, é bom. Seria bom, né, se a gente pudesse entrar em contato, vocês que fizeram mesmo mestrado, né, façam contato, troquem seus trabalhos aí, porque, sem dúvida, saiu trabalhos bem ricos, né, e bem corajosos também, como esse do padre Alfredo, né, é uma dissertação corajosa, né, está tocando em alguns pontos que são bastante sensíveis, mas que são fundamentais, né? Hoje a gente tem um cristianismo muito ritualista, né? Que esquece, às vezes, da vida e tudo, né? Então, acho que é importante, né? Uma contribuição não só assim para a gente aí na discussão acadêmica, mas é uma contribuição, inclusive, para a gente fazer desse mundo um mundo melhor, né? Como também o Padre Amarildo resgatando todo o trabalho do Ligório, né? Do Santo Ligório. E aí a gente vai melhorando. Acho que temos que buscar sempre melhorando, né? As nossas comunidades, as nossas igrejas e o mundo, né? Acho que esse é um ponto importante, quer dizer, uma reflexão que não fica só no mundo da academia, mas que vá na direção de fazer do mundo também um lugar melhor, né? Ao melhorar tornar mais eficiente a contribuição que nós, né, cristãs, podemos dar para esse mundo ser um lugar
mais próximo, né, daquilo que a gente sonha no reino de Deus. Então, é isso. Não sei se dos colegas... Nós tivemos a graça de sermos só dois hoje, Alfredo e eu. Assim, a gente está aprendendo mais, porque estamos tendo mais espaço para conversar bem mais calmo, né? Está sendo muito... Vocês... É isso aí, daí possibilita a gente discutir mais, falar mais, né? Trazer outros Tem algum temas outro colega que queira interagir ainda? Aqui, talvez, uma coisa interessante sobre a questão do perdão dos pecados, né? Só para lembrar que na história da igreja, quando houve, na época de Constantino, na época das perseguições, muita gente abandonava a igreja, e aí eles acreditavam que havia só um arrependimento, só o arrependimento do batismo. Então, aí muita gente saiu da igreja, e aí começou um problema. Muita gente queria voltar para a igreja, e aí os donatistas, o pessoal ali da África, dizia assim, não pode mais, tem que fazer todo o catecumenato de novo para depois ser rebatizado e entrar na igreja, porque só existe o arrependimento no batismo, só vale esse, era a pessoa batizada para a remissão dos pecados. Mas aí tem uma longa discussão, né, que depois o Cipriano interveio e disse, não, nós temos que trazer esse pessoal de volta, porque fora da igreja não há salvação, precisa da comunidade. E aí o Papa Cornélio também apoiou, né? E o Agostinho também, sensato, disse, não, no reino de Deus cresce o trigo e o joio. Não podemos nós ser tão rigorosos de querer arrancar o joio agora, não dá. Então, e muita gente, os coitados, negavam a fé só de boca para fora, porque a sua família podia ser destruída, né? Então, aqui eu trago só umas coisas de história da igreja, né? Mas é bem interessante ver que a misericórdia de uma igreja começou a pensar mais na misericórdia de acolher as pessoas, viu? O princípio da misericórdia, né, que o Papa Francisco fala que é o coração do evangelho, de fato. Mas tinha grupos bem extremistas, de várias linhas, que diziam, não, tem que excluir de vez, não tem mais, está perdido. Então, não havia perdão, havia pecado que não tinha perdão, apostasia. Mas se a pessoa se arrepende, quem é o sacerdote para fazer um juízo assim pleno, dizer, não, isso não tem conversão? Até o fim da vida, a pessoa pode ser tocada pela graça de Deus, né? Mas fecha a palavra aqui, né? É só uma coisa interessante, que Santo Afonso, de fato, trouxe o princípio da misericórdia, da equidade, né? Ali, essa moderação, esse bom senso, esse juízo, né? E talvez o estudo de direito civil ajudou muito ele, né? Com certeza. É isso. Então, professora Clélia, são essas as apresentações, né? Não tem mais ninguém para apresentar hoje, não é? Não. Muito obrigada, né, professor Dietrich, professor Vicente, o Clóvis, que esteve aí coordenando a mesa, e agradecemos ao padre Amarildo e o padre Alfredo, né, pelas apresentações. Foram privilegiados, né, porque tiveram um tempinho maior, né, de apresentação, e o debate foi muito legal, né? Acompanhei aqui o debate, foi muito bom, né? É assim mesmo, né? Acho que toda e qualquer contribuição venha, alarga nossos horizontes, né? E nos ajuda a enriquecer, né, as nossas reflexões. Agora, a outra mesa não terminou, a gente passou o link para vocês aí, se vocês querem entrar na outra mesa para continuar, né? E aí terminamos, ou, do contrário, a gente se reencontra às 19h30, hoje à noite, para nós fazermos o fechamento. Então, às 19h30, vocês entram com esse mesmo link. E se vocês quiserem, então, continuar participando, estão finalizando lá também, na outra mesa, tem mais uma apresentação. Aí, se vocês quiserem partilhar lá com os colegas, podem ficar bem à vontade. Mas agradecemos a cada um e a cada uma que estiveram aqui, um bom número, né, um grande número aqui presentes, né, participando. E foi uma tarde de muita aprendizagem, né, de grandes aprendizagens. Então, muitíssimo obrigada. Ok?
Obrigado também pelas apresentações, pela oportunidade de participar. Até uma próxima, né? Até uma mais. próxima. Obrigado aí pela atenção e graças a Deus que eu não terminei ainda, que dá para fazer as alterações e acréscimos aí. Obrigado. Ah, Valeu. parabéns a você, né? Parabéns ao Alfredo, parabéns ao Padre Amarildo, né? Pelo trabalho que fizeram. O Padre Amarildo já defendeu.